Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal Acontece Agora. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Fiocruz informou que a vacina de Oxford contra a Covid-19 só vai ser entregue em março. O órgão espera a chegada de um insumo que vem lá da China para iniciar a produção do imunizante aqui no Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz enviou um ofício ao Ministério Público Federal para informar que a entrega da vacina de Oxford contra a Covid-19 vai atrasar de fevereiro para março. O motivo para o atraso na produção no Brasil é a falta de insumos para a fabricação da vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca. A Fiocruz ainda não recebeu o composto para o início da produção, que é o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, de responsabilidade da AstraZeneca. O insumo vem da China, mas, segundo a fundação, ainda não tem data para chegar. O recebimento do ingrediente estava previsto, a princípio, para janeiro. A expectativa da Fiocruz é de entregar 100 milhões de doses até julho e mais 110 milhões no segundo semestre, totalizando 210 milhões de vacinas em 2021. E para começar a distribuição da vacina no país, ainda é necessário o registro sanitário definitivo. De acordo com a Fiocruz, a previsão é de que a reunião com a Anvisa seja agendada nesta semana. Pelo período de 1 ano, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou a ampliação emergencial com 72 novas vagas do Mais Médicos em Manaus, por causa do colapso do sistema de saúde. Segundo a Prefeitura de Coari, 8 pacientes que estavam internados com Covid-19 morreram por falta de oxigênio. A Justiça deu prazo de 48 horas para o governo liberar o envio de oxigênio para a cidade. Coari deveria ter recebido 40 cilindros de oxigênio na segunda-feira, mas a aeronave que levaria os tanques acabou viajando para a cidade de Tefé, no Amazonas, e ficou impossibilitada de retornar, pois o aeroporto não aceita voos noturnos. O texto, divulgado pela Prefeitura, culpa falhas de planejamento da Secretaria de Saúde do Amazonas pela falta do insumo, o que prejudicaria as medidas de combate à Covid no município. Segundo a nota, 200 cilindros do Hospital Regional de Coari estão retidos pela Secretaria da Saúde e parte deles estaria aguardando o abastecimento. A Prefeitura acusa o governo de distribuir a outra parte a unidades básicas de saúde de Manaus. O cenário preocupante se repete no Pará. 8 pessoas morreram com sintomas de Covid por falta de oxigênio em menos de 24 horas no distrito Nova Maracanã, zona rural do município paraense, que fica na divisa do Pará com o Amazonas. Das 8 pessoas, 7 eram da mesma família, sendo 3 mulheres, bisavó, avó e mãe, e 4 homens, avô, pai e 2 tios, além de outro paciente que estava sendo atendido. Nenhum deles resistiu após complicações respiratórias. A unidade básica de saúde da comunidade não tinha cilindros de oxigênio, que só chegaram após as confirmações dos óbitos. Muito triste. Olha, caminhões com oxigênio doado pela Venezuela chegaram na noite de ontem a Manaus. A ajuda chega no momento em que o estado do Amazonas sofre escassez em meio à segunda onda da pandemia de coronavírus. 5 caminhões com oxigênio doado pela Venezuela chegaram para abastecer a demanda em Manaus, atingida por uma grave crise sanitária durante a segunda onda de contaminação da pandemia. Vindo do estado de Bolívar, no sul da Venezuela, o comboio carregado com 107 mil metros cúbicos de oxigênio partiu no fim de semana e percorreu pouco mais de 1.500 quilômetros rumo à capital do Amazonas. A carga deve ajudar a aliviar a grave situação na região, que atravessa um aumento exponencial de casos de Covid-19, em um momento em que o sistema de saúde está em colapso. Dezenas de pessoas morreram asfixiadas devido à falta de oxigênio em centros de saúde, uma situação que levou a população local ao desespero. Centenas de cidadãos na capital amazonense fizeram uma peregrinação em busca do oxigênio para tratar os familiares em casa diante da situação calamitosa dos hospitais. A demanda diária do Amazonas atualmente gira em torno de 76 mil metros cúbicos de oxigênio e as empresas provedoras não conseguem produzir mais de 28.200 metros cúbicos por dia.
Agora vamos mudar um pouquinho de assunto para falar do tempo. Com o deslocamento de uma frente fria pela costa, a previsão é de temporais em Santa Catarina, no Paraná, em Mato Grosso do Sul e também no interior de São Paulo. Vamos conferir como ficam as temperaturas em todo o Brasil. O grande alerta para quarta-feira ainda é a chuva volumosa entre os estados de Santa Catarina, Paraná e o sul de São Paulo. Várias áreas do Brasil ainda seguem com alerta para temporal, mas principalmente nessas regiões o acumulado ainda vai ser bastante elevado. O dia vai ser marcado por chuva frequente e que acumula grandes volumes, inclusive nas capitais Florianópolis e Curitiba. No sul de São Paulo, o acumulado já foi muito elevado nas últimas horas e ainda tem previsão de mais chuva, principalmente entre a noite da terça-feira e a madrugada de quarta, mas no decorrer do dia ainda não vai parar de chover. Tem previsão de pancadas de chuva em vários momentos também na região centro-oeste e no norte do Brasil. A chuva pontualmente pode vir em forma de temporal, inclusive nas capitais dessas regiões. Nas outras áreas de São Paulo, inclusive na região metropolitana, o dia vai ser marcado por mais sol em relação à terça-feira. As temperaturas ficam um pouco mais altas e chove de forma isolada apenas entre a tarde e a noite. Também chove em áreas do sul de Minas Gerais, na região de Belo Horizonte, chove também em áreas do Maranhão, do Piauí e do Ceará, mas são pancadas mal distribuídas. Entre o litoral do Ceará, na região de Fortaleza, até o litoral do estado de Sergipe, a chuva é bem isolada. Salvador vai ficar com tempo mais instável e a chuva deve vir com até moderada intensidade. Não chove na região metropolitana do Rio de Janeiro, em Vitória, no norte de Minas, por todo o interior da Bahia e também no centro-sul gaúcho, inclusive na região de Porto Alegre. A mínima prevista é de 19 graus na capital e Belém vai amanhecer com 22 graus. A máxima vai alcançar apenas os 21 graus em Curitiba, São Paulo vai alcançar os 30 graus e o Rio de Janeiro continua quente, máxima prevista de 35 graus. No destaque internacional, o primeiro-ministro italiano obteve um voto de confiança no Senado. É a garantia de que ele continua no cargo. Com 156 votos a favor e 140 contra, sobre os 161 necessários para a maioria absoluta, o governo de coalizão entre o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático evita sua queda por enquanto. No entanto, o governo saiu da votação debilitado para enfrentar a crise da pandemia. Conte perdeu o apoio do pequeno, mas importante partido Itália Viva do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, que se absteve junto com outros 16 senadores. Seu executivo, apoiado por uma maioria relativa, está agora muito vulnerável aos ataques da oposição de direita, em um momento difícil para o país, atingido pela pandemia que já tirou a vida de mais de 82 mil pessoas. O chefe do executivo, que superou amplamente a confiança da Câmara dos Deputados na última segunda-feira, não terá que renunciar após a apertada votação no Senado, já que as regras lhe garantem governar com relativa maioria. E uma última informação, o gabinete de transição do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou algumas medidas que vão ser adotadas pelo novo governo. Entre elas está o retorno do país à Organização Mundial da Saúde. Após a posse de Joe Biden, marcada para esta tarde, o novo governo vai adotar mudanças em relação a questões sanitárias e econômicas de combate à pandemia. Também está previsto o retorno dos Estados Unidos à OMS e ao Acordo de Paris para o Clima. O governo Biden deve também reverter várias outras decisões do atual presidente americano, Donald Trump, como a construção do muro da fronteira com o México e o veto à entrada de cidadãos de países muçulmanos nos Estados Unidos. A posse de Biden deve acontecer sem a presença de uma multidão e também sem a participação de Trump. Depois da cerimônia, Biden deve assinar uma combinação de ordens executivas, memorandos, diretivas e cartas para dar os primeiros passos iniciais. O Acontece Agora fica por aqui. Se você quiser rever todas as reportagens, já sabe, acesse nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu volto às 11 da manhã com os números do coronavírus no Brasil e no mundo. É daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais.